Agora são 8h13. A Polícia Federal conclui que não há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, no inquérito que apura as negociações de imóveis feitas por ele. A gente vai falar sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos com a Tânia Mandarino, que é advogada, ela que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia, Marilu. Bem-vinda de volta das suas férias. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tânia. Bom dia, Tânia. Obrigada. Bom, a gente vai, inclusive, colocar aqui as frases, né, do Flávio Bolsonaro e do pai dele, do presidente Jair Bolsonaro. O Flávio disse o seguinte: quando a investigação é isenta, só tem esse resultado possível. E o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, quando perguntaram para ele sobre esse assunto, ele falou, pergunta para a PF, eu não me meto nas questões do judiciário. Lembrando que temos aí Sérgio Moro como ministro da Justiça, né? Tânia, como é que você analisa aí essas falas? As falas do Bolsonaro não dá nem para analisar, né? A gente devia ter nisso, sim, a mais absoluta isenção, porque eu acho que seria alguma falta de inteligência nossa querer analisar o que sai daquela boca. O problema real mesmo é no que ele tem de ensaiado com o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, e quais são as promessas que, eventualmente, agora ele terá que cumprir diante dessa atitude da Polícia Federal, que livrou o Flávio do indiciamento com relação a 2 crimes, que a gente sabe que no Ministério Público do Rio de Janeiro estão, assim, demonstrados, né, praticamente todos os indícios de autoria e as materialidades dos crimes, a materialidade dos crimes, o que no judiciário, que é aquele judiciário que o Bolsonaro diz que não se mete, né, é suficiente para ensejar uma ação penal. E o papel do Ministério Público é oferecer a denúncia e o do juiz aceitar a denúncia para que ele seja julgado dentro do devido processo legal com esses indícios que tem de toda essa autoria de crime. A rachadinha, né, que eles chamam assim. Acontece que a Polícia Federal, ou melhor, para a gente ser justa, tem que dizer assim, setores da Polícia Federal que estão ligados ao ministro da Justiça, me parece que estão prevaricando Marilu e Glauco. E isso é o mínimo, tem muito mais. Em troca de um possível cargo para ministro da Justiça, se bem que a gente... desculpe, para ministro do STF, que o ministro da Justiça ele já ele negociou isso com o Bolsonaro quando prendeu o Lula, né? A gente não sabe nem se é só isso, não sabe quais serão as outras promessas, porque nós imaginamos que ministro do STF é muito pouco para Sérgio Moro, que é uma pessoa nova, que não pensa em ir para um lugar, a gente até já falou sobre isso aqui, né, Glauco, para ele ficar com aposentadoria aos 70 anos, ele quer ser presidente da República, e nós não sabemos quais são as negociadas que estão sendo feitas. É essa que é a grande análise que a gente tem que fazer nesse momento. Agora, Tânia, são dois tipos de investigação bem distintos, né? O Ministério Público, como você mencionou, achou indícios relevantes ali para justamente formular uma ação penal contra Flávio Bolsonaro e agora a Polícia Federal faz exatamente o contrário. E a gente sabe que a Polícia Federal, inclusive, ela conquistou muito mais autonomia durante ali os governos do PT. Muita gente, inclusive, criticava, achava que a Polícia Federal não devia ter um grau tão grande, tão elevado de autonomia, por exemplo, em relação ao Ministério da Justiça, mas nesse governo Bolsonaro parece que o que está acontecendo é no sentido oposto, a Polícia Federal fica mais dependente. Como é que você vê isso, essa postura da Polícia Federal, não só nesse caso, mas durante o governo Jair Bolsonaro com Sérgio Moro de ministro da Justiça? Glauco, eu penso que não é só a questão da autonomia da Polícia Federal que preocupa, né? De fato, como você bem coloca, foram nos nossos governos populares, né, de Lula e Dilma, que a Polícia Federal ganhou mais autonomia, mais investimentos, ficou mais equipada e que realmente começou a atuar fortemente no combate à corrupção, que era uma pauta também dos governos de Lula e Dilma, sobretudo de Lula. Acontece que para o Ministério Público também foi dada uma autonomia muito grande.
E eu acredito que as duas coisas sejam perigosas, né? Quando a gente teve a votação da PEC 37, que tratava dessa condição de oferecer essa autonomia maior para investigar para o Ministério Público, teve uma grande polêmica, uma grande celeuma no Brasil. Eu me lembro que as pessoas viravam a cara umas com as outras, bloqueavam em redes sociais quem estava a favor da PEC, quem estava contrário à PEC, porque se tratava de não impedir o avanço do combate à corrupção, ou impedir, conforme fosse a votação. Lamentavelmente, isso entrou, desculpem, isso entrou na pauta publicitária do governo, digo da Globo, né, que fez a cabeça de todo mundo, sujeitou até os deputados de esquerda, os parlamentares de esquerda, a dizer não à PEC 37 e conferir ao Ministério Público, ou seja, aquele mesmo órgão que vai te acusar, o poder de te investigar também. Um absurdo aquilo que aconteceu, né, essa rejeição da PEC 37. E agora a gente está vendo a Polícia Federal também com essa autonomia, mas não é uma autonomia assim, que deriva de qualquer legislação e tudo mais. Eu acredito que é uma autonomia muito mais perigosa, porque é uma autonomia típica de um estado de exceção, onde um ministro da Justiça está sujeitando setores da Polícia Federal a agir de acordo com as negociatas que ele eventualmente está fazendo, e está, isso fica muito claro, né? A gente não pode fazer afirmações tão enfáticas assim, mas não tem outra explicação para o fato de eles terem dito e concluído que não há indícios de autoria em relação a esses crimes que o Flávio, a gente já falou há pouco, no Rio, cometeu, estão tão bem demonstrados pelo Ministério Público ali. Então, me parece que a autonomia da Polícia Federal hoje é uma autonomia de Estado miliciano, de Estado de exceção, é uma autonomia que tem que ser enfrentada com muito debate político, com muita conscientização e pelo povo, de forma massiva, porque senão vai ficar pior. Sim. E Tânia, vamos falar aqui sobre a mudança, né, na escolha dos ministros do STF. O Davi Alcolumbre disse que essa é uma das prioridades, né, falar sobre esse assunto, votar sobre essa questão, uma das 20 pautas prioritárias do Legislativo em 2020. O que está em questão aí, o que é importante a gente destacar nesse tema, Tânia? Marilu, eu não acompanhei essa questão, não estou sabendo dessas mudanças que estão propostas. Eu vou pagar um mico aqui agora. Não, a gente Para vai... mim, você tá me contando uma novidade. Ah, não, mas vamos lá, vamos colocar aqui a notícia toda, aí você já analisa, claro. Vamos lá, olha só. A mudança, né, na escolha dos membros do STF está prevista numa proposta, né, de emenda à Constituição, a PEC, que está em tramitação na CCJ do Senado, né? O texto foi apresentado pelo senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, em 2015, obriga o presidente da República a indicar os integrantes da corte dentro de uma lista tríplice, né? O modelo previsto na PEC, né, uma comissão que é formada aí por presidente de 7 instituições, entre elas o próprio Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil, faria a lista. Atualmente, o chefe do executivo é livre para indicar aí qualquer pessoa, desde que tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. E a aprovação cabe ao Senado após a sabatina. Agora, parece que essa proposta virou aí alvo dos bolsonaristas, né, nas redes sociais, que viram, né, nessa iniciativa, né, uma tentativa de dificultar uma eventual indicação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Então, eles estão realmente preocupados, né? E depois das críticas, os senadores admitiram uma alteração para que o novo modelo, se aprovado, só passe a valer a partir de 2023, né? Então, e hoje a proposta também institui um mandado de 10 anos, hoje, né, para os ministros, aliás, esta proposta, né, propõe um mandato de 10 anos para os ministros do STF. E hoje os magistrados aí podem ficar na cadeira até completar 75 anos de idade, em que são obrigados a se aposentar. E o relator da PEC, Antônio Anastasia, elaborou também um parecer adiando a vigência das novas regras
para 2023, ou seja, após o mandato do Jair Bolsonaro. Eles querem emplacar inicialmente, aí, pelo que a gente está lendo aqui, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no STF. Enfim, essa é a modificação principal, Tânia. Tá, você estava falando do projeto do Nazir, então quer dizer que ele está em voga no parlamento, né? Não estava acompanhando isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande pergunta aí. Será que Sérgio Moro realmente quer ser ministro do STF? Eu não sei, às vezes essa confusão toda é para levar para um lado bem diferente do que é aquele que está parecendo que a coisa está indo. Não sei porque nós estamos vivendo um momento de pós-verdade, um momento onde a verdade não importa mais, importa só as cenas que são criadas, né? E, como eu disse há pouco, eu não creio que a grande aspiração de Sérgio Moro seja ser um ministro do STF. Ainda que esse mandato de 10 anos possa enquadrá-lo nessa questão, né? Não que ele precisasse também ficar até os 70, caso fosse nas atuais regras, né? Joaquim Barbosa se aposentou antes e tudo mais. De qualquer maneira, o STF é um caminho, sem dúvida, para que Sérgio Moro possa fazer novas tramas, né? Armar novas questões, como ele fez quando era juiz de primeiro grau na Justiça Federal, cumpriu um papel. Agora, como ministro da Justiça, ele está cumprindo um outro papel, que não nos parece ser um papel absolutamente legal, e é possível também que ele até possa estar destinado ou predestinado pelas mesmas forças que o colocaram para cumprir esses papéis aos quais eu me referi agora, para cumprir um outro papel dentro do STF. Isso também pode ser uma circunstância, e aí daí poderia advir os bolsominions com a mudança no regramento, se é que tem realmente alguém querendo impedir que Bolsonaro nomeie mais um ministro da Justiça. A questão é que tudo isso hoje é muito confuso, E o que eu acho que a gente não pode admitir é que um ministro da Justiça que conseguiu, desculpem, a sua nomeação a partir de uma troca, né, onde ele impediu o candidato que tinha mais chance de se eleger de ser candidato, mantendo preso, e sobre o qual pesam evidências, né, e algumas provas, inclusive, da Vaza Jato, que é o que eu me refiro, terríveis, com relação a ter, enquanto juiz, feito um conluio com a acusação, para fazer com que a Operação Lava Jato chegasse a um termo que eles estavam procurando. O que eu acho inadmissível é que essa pessoa ainda continue um ministro de Estado, né, ainda continue com pretensões a ser um ministro do STF. Eu acho que a grande preocupação nossa, na realidade, tem que ser essa. A gente tem que parar de ficar pensando qual que é o sistema legal que pode levar ou pode impedir Moro de ser ministro do STF, porque eles vão conseguir o que eles quiserem se não houver uma reação forte dentro do Brasil com relação ao estado de coisas. Veja, eu vi ontem num meme de uma rede de bolsonaristas, de moristas, uma louvação ao fato de Moro ter criado agora um sistema, ter sido editado um sistema de delação pela população. Era um memezinho onde fazia referência. A partir de agora, esse sistema novo permite que toda a população faça delações a respeito de corrupção, de crimes e tudo mais. Isso me lembrou muito a Estrela de Davi, né, do nazismo, que todo mundo tinha que colocar no braço e tudo mais. A minha pergunta é, será que os primeiros, ou o primeiro delatado, não pode ser ele mesmo, o Sérgio Moro, para que a gente finalmente comece a realizar também um julgamento justo, a abertura de um inquérito, uma denúncia e tudo mais, porque, gente, não é possível. Há muitas evidências, e a questão que foi exposta pela Vaza Jato de crimes que Moro cometeu. E ele continua tendo pretensão de ser ministro do STF e continua tendo pretensão de ser presidente da República. Eu penso, Marilu, que nossa grande atenção deve estar mais sobre isso do que sobre as regras legais que eles estão criando para tentar empurrar essa ou aquela situação de novo
para o povo brasileiro. Tânia, você citou aí as redes bolsonaristas e ontem a gente teve, na verdade, não uma rede, mas um perfil no Twitter da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, ou seja, um órgão oficial do governo, fazendo ali um tweet em que pegava um trecho de uma entrevista da cineasta Petra Costa, ela que é diretora do documentário Democracia em Vertigem, que concorre ao Oscar de melhor documentário, e ali ficava dizendo que ela estava propagando fake news sobre o governo brasileiro, inclusive o perfil oficial de um órgão do governo chamou ela de militante anti-Brasil. Isso não quebra o princípio da impessoalidade na administração pública brasileira? Que tipo de consequência você vê para o governo em relação a um perfil oficial fazer algo desse gênero, Tânia? É mais uma aberração, né, e com certeza quebra o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição, mas quebra o princípio não só da impessoalidade, mas muitos outros, inclusive criminais, também patrocinar publicidade, né, para fazer a turma do Sérgio Moro e a turma da Lava Jato, por exemplo, emplacarem pacote anticrime e tudo mais. Quebra muito mais esse princípio, patrocinar, não estou dizendo que é o caso, mas vamos dizer que fosse, outdoors para colocar pelo Brasil, né? Então, assim, tem muito mais coisa do que uma perseguição via rede social acontecendo na Secretaria de Comunicação. E eu acredito que isso venha à tona muito em breve. Outra coisa que você fala em redes sociais que tem me preocupado muito, Glauco, é uma perseguição que até ontem à noite nós estávamos discutindo esse assunto, que começa a ser feita com alguns perfis combativos nas redes sociais que se atrevem, né, a tuitar, postar contra esse governo. Eu cito aqui, e é importante que eu cite, porque pela primeira vez a gente teve acesso a algumas páginas do inquérito 4781, que é absolutamente sigiloso, que é aquele inquérito que foi aberto pelo STF ano passado, com o Alexandre de Moraes nomeado para conduzir, para falar sobre as fake news que estavam acontecendo contra o STF. Nós temos um advogado em Maceió, que é o Adriano Agolo, que em maio do ano passado teve uma ordem de busca e apreensão na sua casa, cumprida às 5 da manhã pela Polícia Federal, armada até os dentes de fuzil e balaclava, porque tinha 9 perfis fakes do Adriano no Facebook, com postagens ameaçando, hoje a gente viu no inquérito nessas peças que acabaram descendo para a Justiça Federal de Maceió e acabou havendo uma representação na OAB contra o Adriano. Olha a perseguição, olha os graus. E a OAB acabou disponibilizando essas páginas, porque esse inquérito até hoje ninguém teve acesso, né? Perfis fakes, que o STF não teve nem sequer a preocupação de mandar quebrar o IP, para ter certeza se eram do Adriano ou não, e aí, diga-se, importante, o Adriano jamais teve qualquer rede social no Facebook, qualquer perfil, sempre no Twitter. Como no Twitter era muito combativo, era influencer, como dizem, tinha muitos seguidores, o STF mandou derrubar a conta dele no Twitter, porque ele tinha ameaçado no Facebook. O Twitter escreveu no Twitter, ele não descumpriu nenhuma regra, e está aí o Adriano nessa situação. Outra situação, de um advogado bastante conhecido, que é o advogado Cacai, criminalista, que é uma pessoa que é progressista, né? Ontem, depois de ter supostamente ofendido a ministra Damares, onde até Sérgio Moro tomou posição, tuitando solidariedade à ministra Damares contra o Cacai, Cacai aponta que foi criado um perfil dele no Twitter que não é dele. Olha, gente, criaram um Twitter meu, com meu nome, Antônio Castro Almeida, Cacai, com postagens e tudo mais. Curiosamente, eu fui procurada ontem à noite por algumas pessoas bem menos de destaque, que militam num campo muito mais reduzido, para me dizer, olha, estão criando perfis fakes meus também. Então, a preocupação, quando você fala da Petra e tudo mais, dessa perseguição, é que isso não está acontecendo só com ela. Parece que, de repente,
todo mundo está virando alvo de alguma coisa muito mais suja que está por vir por aí do que o sistema de fake news que aconteceu para eleger o Bolsonaro, com Steve Bannon, Cambridge Analytica e tudo mais. Então, até eu alerto para que as pessoas prestem atenção nisso. Se tiverem indícios de qualquer perfil extra seu nas redes sociais, imediatamente procurar um advogado, pedir a quebra do P para saber de onde foi criado esse perfil, né, para já prevenir direitos, porque a perseguição vem grossa por aí. Essa é a ideia que tudo isso dá, Glauco. É importante esse alerta. A gente agradece aqui a sua participação, Tânia. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigada, Marilu. Um abraço para vocês também. Até a próxima. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.